Boa noite, nós somos do Polo do Itajaí. Nosso grupo é composto por Francine, Josiane, Tatiane e Thalita. Nós tivemos como trabalho a pesquisa sobre a constituição das atividades de leitura no livro Singular e Plural. Esse trabalho de leitura e escuta possibilita a formação de leitores competentes. Afinal, o aluno deve ser capaz de identificar elementos implícitos e estabelecer relações intertextuais. Conforme os PCNs, as práticas de leitura formam leitores e, consecutivamente, próprios escritores. O objetivo geral da nossa pesquisa foi de observar como se constituem as atividades de leitura neste livro que a gente analisou. E como objetivos específicos, podemos citar e analisar com que frequência aparecem atividades de leitura no livro didático, analisar como ocorre a elaboração didática dos gêneros do discurso nas atividades de leitura e também como analisar os objetivos das atividades propriamente da leitura. O livro que a gente escolheu foi o livro Singular e Plural, Leitura e Produção de Estudos de Linguagem, das autoras Laura Figueiredo, Marisa Baltazar e Schiller Goulart, e a editora é a Editora Moderna. Essa escolha foi motivada pela importância que as práticas de leitura têm no ensino e aprendizagem do ensino fundamental, principalmente nas séries finais. Devido ao livro ser escolhido recentemente pelo Programa Nacional do Livro Didático, em 2012, a gente teve essa escolha pela proximidade de tempo e por ser um livro que está sendo utilizado nas escolas ainda hoje. Os resultados obtidos através da pesquisa apontam que a concepção do sujeito tidas pelas autoras é a concepção do sujeito baseado na teoria interacionista de Vygotsky, que toma o indivíduo como sujeito histórico e social, que se constrói nas relações interativas com outros indivíduos e com o meio que está sendo inserido, com o meio que ele está inserido. Concepção de linguagem das autoras, elas têm a linguagem como sendo um sistema de interação humana, ou seja, a linguagem ela é um produto das relações sociais que os indivíduos têm uns com os outros. As concepções com relação aos gêneros, os gêneros do discurso, são as formas que circulam socialmente e por isso, quando o aluno ele se defronta com um determinado gênero, ele é capaz de conseguir reconhecer esse gênero através da estrutura, das características dos gêneros. Então, os gêneros eles são inúmeros, assim como são as atividades humanas. A concepção de letramento é tida como qualquer atividade que envolve o uso de texto, tanto o texto oral quanto o escrito. Eles são gêneros que estão ligados e eles não podem ser tratados como modalidades opostas ou distintas. E a modalidade de letramento, então, é o letramento ideológico. As práticas de leitura que a gente analisou no livro, então a gente analisou o livro do 6º ano, que é do caderno do livro Singular e Plural. O livro ele é dividido em cadernos, a gente pesquisou o caderno de leitura, né? E a gente viu que esse processo de leitura, eles são processos complexos, que envolvem signos, envolvem argumentos, envolvem objetivos e intenções. Envolve também os elementos da experiência de vida dos alunos. Então, essas atividades de leitura, elas estão presentes em todos os cadernos do livro. São 3 cadernos, o caderno de leitura e produção, o caderno de análise linguística e ainda um caderno de prática de literatura. E essas atividades de leitura, elas se constituem nesses 3 cadernos que vão se interligando de acordo com as atividades propostas ali. A gente tem o exemplo do livro da página 101, que é uma abertura do capítulo que mostra várias atividades humanas com relação aos gêneros e aos textos estudados. Agora eu vou falar sobre a análise dos resultados do livro que a gente estudou. Então, esses resultados nós observamos que as atividades voltadas para leitura e escuta tratadas para análise linguística,
ou seja, elas são voltadas para uma reflexão do texto a ser estudado, aquele gênero que vai ser abordado pelo professor para o aprendizado dos alunos. Ela é voltada para uma reflexão. Em todo o livro, nas atividades que nós observamos, sempre tinha assim, converse com alunos sobre o tema, sobre o que era abordado, que conhecimento os alunos têm a respeito do assunto, e a partir daquele diagnóstico era feito então as atividades voltadas para essa análise. E também ela promove a reflexão sobre os textos, questionando-os e sabendo o porquê de certas leituras e o que elas remetem para o ensino. Então essa reflexão nesse caderno de leitura que a gente analisou era muito forte, sempre um ensino operacional e reflexivo da língua, e tinha a relação entre a linguagem e as ações sociais, ou seja, os textos que eram analisados no caderno de leitura que a gente pegou para analisar, ele tinha também sempre ele inferia sobre o que o aluno vivia no seu dia a dia, na sociedade, sempre uma ponte, fazendo interação desse conhecimento do dia a dia do aluno, da vivência, para o conhecimento que ele iria adquirir com os textos na escola. E o livro interage com o meio, objetivando a construção de sentidos e contribuindo para uma leitura enriquecedora do gênero em estudo. Então sempre essa reflexão, essa análise e essa interação com o meio. E as considerações finais: o caminho certo para o ensino operacional e reflexivo da língua. Ele oferecia esse aporte, o livro. As maneiras das atividades sempre traziam para uma operação reflexiva, uma análise linguística desse texto, dessas atividades, desse ensino. Porém, o professor não deve ficar limitado apenas aos textos que o livro oferece, as atividades no livro, mas sim procurar outros recursos para incrementar esse aprendizado. E como diz Irandé Antunes, é pela leitura que se aprende o vocabulário específico de certos gêneros de textos ou de certas áreas do conhecimento e da experiência. Então o livro está oferecendo a isso, dando vocabulários enriquecedores para os alunos. Essa foi a nossa reflexão, a nossa análise sobre o livro analisado. E esse foi o nosso trabalho de linguística.